pouco aí, vamos para o terceiro bloco. Sem perda de tempo, antes que a sua internet volte a cair. Adriano, vamos lá. Liga o seu microfone e manda bala para a sua pergunta. Então, Ricardo, eu gostaria que você provasse aí de forma cronológica que a data realmente de 587, ela tem realmente base, levando em consideração os 70 anos aí que nós vimos, né? Que você está tentando apenas provar que é servidão e não escravidão. Então, dá uma explicada para nós aí sobre a cronologia que faz você confiar e acreditar que de fato foi em 587 o ano da destruição de Jerusalém. Mas dessa vez, os argumentos convincentes e de forma bem específica, explica para nós isso aí, por gentileza. Entendeu a pergunta, irmão Ricardo? Sim. Amém, o tempo é seu. Ronaldo, eu te mandei o áudio aí que eu ia colocar, porque não está dando certo aqui. Você coloca aí para mim, por favor? É o áudio, hein? Tenta É o seu áudio. Eu mandei no seu... Tenta colocar aí agora para ver. Que eu acho que agora vai dar. Só que tá correndo tempo, cara, e até eu ir lá no WhatsApp, ele tá meio devagar. Vou ver aqui. Vamos tentar aqui, vamos lá. Então, qual é o erro deles? Eles vão dizer assim, ó, historicamente, Jerusalém não foi destruída como cidade no ano 607, mas no ano 587. Porém, quando a Bíblia fala de Jerusalém cair diante dos babilônios, não está falando de destruição literal da cidade, mas de deixar de ser um reino independente, mas tornar-se um reino vassalo. Tanto que em 607 é a data onde alguns príncipes e outros nobres são levados para a Babilônia, onde ele coloca um rei, se não me engano era Joaquim ou Jeoiaquim, como rei vassalo. Então ali Jerusalém já tinha caído. Então a queda da cidade diante dos babilônios foi em 607. A destruição, não. Tá? Porque o texto não fala do templo estar destruído por 70 anos, mas a nação de Israel está sob o domínio ou sob queda, sobre domínio e jurisdição do reino da Babilônia. E isso ocorreu. Embora ainda entre 607 e 587 o templo ainda existir, a cidade ainda existir, o que aconteceu? O seu rei não era mais um rei independente. Ali era um reinado vassalo, submetido à Babilônia. Pronto, né? Então, pode deixar aí por enquanto, Ronaldo. Deixa do jeitinho que tá aí, por favor. Então, Adriano, agora você vai ter que refutar a mim e o Atafona. Atafona, muito obrigado, tá? Gostei muito da sua mensagem, cara. Você não sabe como ela encheu meu coração de alegria, cara, o dia que eu recebi essa mensagem. E essa mensagem chegou até mim da seguinte forma, né? Eu fiz 4 perguntas para algumas testemunhas de Jeová que debateram comigo, entre elas um senhor muito simpático, eu não vou falar o nome dele aqui agora, e eu quero vir. E eu fiz as 4 perguntas que tinham a ver com essa questão do domínio de Babilônia. E nenhum deles soube responder. Aí o Atafona ele passou muito perto, né? Porque ele admitiu dos 70 anos, a queda de Jerusalém para o Atafona, pelo que ele disse aí, não é quando Jerusalém foi destruída, porque ele admitiu que Jerusalém foi destruída em 587, vocês viram aí? Então, para ele, os 70 anos começou quando houve a primeira investida de Nabucodonosor contra a cidade de Jerusalém. De acordo com Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2, isso foi no 3º ano de Joaquim, que é o ano de ascensão de Nabucodonosor, 605 a.C., ok? Aí o Atafona cometeu apenas um erro. Agora eu acho que vai ter que tirar a tela aí, porque eu vou mostrar aqui onde está o erro do Atafona. Eu espero que você não me leve a mal, viu, Atafona? Não me leve a mal. Tira a tela. Ok. Então, olha só. Isso está meio difícil aqui. Não vai dar para enxergar, né? Vou para cá. Tá muito claro. Mas é o seguinte.
Eu coloquei aqui os 607 como o ano de ascensão de Nabucodonosor, tá certo? Nabucodonosor desolou Jerusalém no seu 19º ano, tá? Se não contar o ano de ascensão. Se contar o ano de ascensão é o 18º, porque tem isso. A Bíblia às vezes fala do 18º e às vezes ela fala do 19º. Só que se você for contando, o que vai acontecer? Deixa eu tentar colocar um negócio aqui de forma que vocês vejam. Isso, tá. Isso, 90. É isso aqui. Isso aqui. Se a gente contar 19 anos a partir de 607, você não vai chegar no ano 587, você chega no ano 589, tá vendo? Então deu errado, é 18 mais 1, que é o ano de ascensão, ok? Mas aí se você pode tirar, na verdade não está compartilhado, né? Então se você excluir aí 2 anos aí, a Tafona, aí dá certo, tá? Então é só por isso que eu falei da maquininha aqui, você não vai me levar mal não com a brincadeira que você fez com o rapaz lá. Aí você decide agora se você passa vergonha no crédito ou no débito, porque você errou em 2 anos, mas já está perdoado, tá, Tafona? Você disse que a servidão de Jerusalém começou em 607, foi em 605. E aí é que entra aquele gráfico, e eu vou pedir, quanto tempo que eu tenho antes para me saber como é que eu posso administrar isso aqui? Tá, volta então a minha tela, o Ronaldo, para eu explicar a cronologia que o Adriano me pediu. O Atafona me deu uma boa ajuda aí, né? E agora a gente coloca aqui o gráfico para o Adriano entender. Então, percebam que para o Atafona 607 não é a destruição de Jerusalém, é o início da servidão, do jeitinho que eu falei. Concordou comigo? Obrigado, Atafona. Daí, para ele, em 537 acaba o período da servidão, da desolação, do cativeiro. Mas, na verdade, o gráfico correto é esse aqui, Adriano. Jeremias 25:9. Ao completar 70 anos, punirei o rei de Babilônia e aquela nação pelo seu erro. Está aqui, ó, punição do rei de Babilônia, 539. Nós já vimos que a história comprova que o rei de Babilônia, ele conquistou a capital provincial, o último vestígio do Império Assírio, em 609. Então, 609 não é a destruição de Jerusalém, Adriano, é o início do domínio de Babilônia sobre as nações, do jeitinho que falou nessa publicação aqui, ó. Evidentemente, 70 anos representa o período do maior domínio de Babilônia. A publicação concordou comigo. Inclusive, ela fala que esse domínio termina em 539. As diferentes nações viriam a estar sob esse domínio em diferentes épocas, mas no fim dos 70 anos, esse domínio desmoronaria em 539. Então, 70 anos, pelo amor de Deus, gente. 70 anos de domínio. E aí você vai entender agora aquela questão de Jeremias 29:10. Olha só, presta atenção para você ver. Ó, chegou para a gente aí um presente naquele grupo Refúgio, Refúgio Teológico Top, esse Antigo Testamento Hebraico Português. Então, presta atenção, você falou dos professores de hebraico, olha aqui, ó. O professor de hebraico diz que os 70 anos é para a Babilônia, tá? Não é esse, aqui é o Velho Testamento interlinear hebraico português, para a Babilônia. Após 70 anos, para a Babilônia, ou seja, para o domínio de Babilônia, ajustarei contas com o rei de Babilônia e com aquela nação, tá certo? E aqui fala que após esse período, primeiro termina os 70 anos, depois os judeus vão, porque na cronologia das TJ é assim, ó, primeiro os judeus vão embora, eles saem de Babilônia, e quando eles chegam em Jerusalém, terminam os 70 anos, mas aqui não, aqui fala assim, ó, após 70 anos para a Babilônia, para o domínio, para a hegemonia de Babilônia, voltarei a minha atenção para vós e vos levarei de volta à vossa terra. Então, primeiro termina os 70 anos, depois Jeová volta a atenção para eles e eles vão. Aí eu coloquei aqui outra interlinear, essa não está dando para ver direito, né? Essa aqui é hebraico inglês, da NVI. Tá aqui, ó, for Babylon. For Babylon significa para a Babilônia. Tá aqui, ó, a outra interlinear, essa aqui é online. Tá aqui, ó, for Babylon. For Babylon em inglês é para a Babilônia. Então, os professores de hebraico estão concordando comigo. Não é em Babilônia, é para a Babilônia. E aí a gente tem aqui várias traduções, a tradução ecumênica, quando completarem para a Babilônia, a Bíblia de Jerusalém, quando completarem para a Babilônia, Centro Bíblico Católico, quando completarem para a Babilônia, Editora Voz, para a Babilônia, a Almeida Revista Atualizada, para a Babilônia. Aqui tem outros que usam uma outra expressão, mas é o mesmo sentido, ó.
A Bíblia na linguagem de hoje. Quando os 70 anos da Babilônia, do domínio de Babilônia. Nova versão internacional. Quando se completarem 70 anos da Babilônia. Bíblia, mensagem de Deus. De Babilônia. Tradução oficial CNBB. Decorridos 70 anos da Babilônia. A Bíblia Alfalite. 70 anos da Babilônia. Então, do domínio de Babilônia. E aí vem a minha predileta, Adriano. Olha só que interessante. A versão padrão americana está lá no site da Torre de Vigia em inglês. E como é que está lá? After 70 years are complete for Babylon. Ou seja, após completar 70 anos para a Babilônia. Outra, que está lá no site da Sociedade Torre de Vigia em inglês. A Bíblia no inglês vivo, né? As soon as Babylon has... Olha como é que está traduzido. Tão logo Babilônia tenha tido 70 anos completos. A ênfase está em Babilônia, no domínio de Babilônia. Agora sim a minha predileta. Tradução do Novo Mundo em dinamarquês. Edição de 93. Ó, For Babylon. Traduzindo para Babilônia. Tradução do Novo Mundo em sueco, 2003. Quando completarem 70 anos, For Babylon. 70 anos para a Babilônia. Então é para o domínio de Babilônia. E aí eu tenho a meu favor. Tradução do Novo Mundo dinamarquês, tradução do Novo Mundo em sueco, 2003. E aí aqui eu coloquei 5 obras de referência, Adriano, que fala que é do domínio mundial e assim por diante. Então é 70 anos para a Babilônia. Talvez agora você tenha entendido. Essa é a minha resposta. Ufa! Quantas datas! Adriano, liga o seu microfone aí para a sua réplica, fique à vontade. Então, assim, o Ricardo, ele está tentando provar que os 70 anos se refere apenas ao período de Babilônia. No entanto, ainda não vimos aqui a cronologia do Ricardo. Então, Ricardo, por gentileza, faça a cronologia e coloque esses 70 anos aí para a gente chegar em 587, por gentileza. Entendeu? Esse é o meu argumento. Amém? Então vamos lá, Ricardo, para a sua pergunta. Ok, coloca a minha tela, por favor, Ronaldo. Minha tela, por favor. Então, vamos lá. Agora a minha pergunta, né? Porque você fez o seu argumento. A minha pergunta é a seguinte, ela é simples. Você já falou, mas eu quero que você repita. As testemunhas de Jeová têm certeza quanto à data 537 para o ano do retorno dos judeus do cativeiro, Adriano? Só isso. Fica à vontade, Adriano. Desculpa, repete a tua pergunta, eu não consegui ouvir, a minha internet está muito ruim. Volta então, por favor. Coloca na tela aí para ele ver, o Ronaldo. As testemunhas de Jeová têm certeza quanto à data 537 antes da Era Comum para o ano do retorno dos judeus do cativeiro? Entendeu agora, Adriano? Entendi. Tempo. Posso responder? Bom, como eu já Aguarda o mostrei, tempo aí na Ricardo, tela. como eu já mostrei para você diversas fontes, né? Inclusive, acredito que deve ter alguma obra aí da tua religião, que eu não sei qual que é, para mim não faz diferença. Mas eu já mostrei para você que o ano em que os judeus voltaram de Jerusalém, de fato é em 537. E aí eu citei, inclusive, fontes aí que você viu, né? Ignorou, simplesmente ignorou, não disse nada nos seus argumentos. E está tentando levantar uma dúvida em relação a isso. Ronaldo, mostra para ele mostra para ele as imagens A e B, por gentileza. Que aí você vai ver, Ricardo, que essa afirmação de que ocorreu ali a volta dos judeus para Jerusalém em 537, não é não é só a Testemunha de Jeová que estão fazendo essa afirmação. Você consegue ver essa obra aí, ó? Essa obra aí é da Assembleia de Deus. É do meio evangélico. E olha o que ele está falando aí, ó. Tá vendo certinho?
Então, você tentando aqui provar que o testemunho de Jeová está errado, acaba implicando em provar que as publicações evangélicas estão erradas. E aí é onde você dá um tiro no seu próprio pé, porque até agora a gente não viu você fazendo cronologia aqui, você simplesmente está contando a história para o povo, tá? Está tentando mudar aí a aplicação dos 70 anos e não está provando para nós de forma categórica que, de fato, se nós contarmos de 537, 70 anos atrás, vamos chegar em 607, nunca em 587. E mesmo que nós considerássemos 587, o período de desolação, como a Bíblia fala, e como você diz, servidão, que está errado, inclusive, não ia dar 70 anos. Quando foi que Jerusalém caiu? Não foi em 539? Então, onde é que cabe esses 70 anos? A minha refutação a tudo o que você falou até agora é exatamente na cronologia, na contagem do tempo. Você pode falar assim, os judeus foram tirar umas férias em Babilônia durante 70 anos. Beleza. E aí, quando acabou as férias, eles voltaram para Jerusalém. Ainda assim vai estar errado. A questão aqui, Ricardo, é matemática, não é história. É matemática. Você tem que provar que os judeus eles não voltaram em 537 agora e tem que encaixar dentro dessa história 70 anos, que é o que você não está conseguindo. Eu estou mostrando, inclusive, para vocês aí, obras evangélicas que provam que o ano em que os judeus voltaram para Jerusalém, foi, de fato, em 537. Tem uma outra, Ronaldo, ainda, que é exatamente o que é ensinado no curso de teologia da Assembleia de Deus. Olha aí, Ricardo. Foi isso aí que você aprendeu no curso de teologia? Não sei se você é da Assembleia de Deus, não sei. Eu sei que a Igreja Assembleia de Deus ensina isso daí. E ela ensina exatamente da forma como as testemunhas de Jeová estão afirmando. O que parece, Ricardo, é que vocês não leem as publicações de vocês e aquilo que lê desconsidera para satisfazer a própria vontade. Olha aí o que está sendo dito aí, ó. Quando foi que Jerusalém foi destruído, de acordo com o curso de escatologia da Assembleia de Deus? Quando foi? Foi em 587? E agora, Ricardo, será que você vai refutar a própria publicação dos evangélicos que diz que de fato foi em 607 a destruição de Jerusalém e que os judeus voltaram depois de 70 anos de cativeiro, de desolação, de férias, de folga, chame do que você quiser, o ponto aqui não é esse. O ponto é o ano em que Jerusalém foi destruída. E Jerusalém foi destruída em 607. A Bíblia prova isso, a matemática prova isso, o Ricardo não prova isso. E o detalhe, pasmem, o curso de teologia da Assembleia de Deus ensina exatamente isso. Entretanto, os 70 anos de cativeiro em Babilônia duraram 70 anos. Depois que acabam os 70 anos, os judeus saem de Babilônia com direção a Jerusalém, chegam lá em 537. 537 mais 70 anos que eles passaram em Babilônia, fazendo férias, fazendo o que você quiser, Ricardo. O fato aqui é datação, não é os acontecimentos que ocorrem dentro desse tempo. A questão aqui é matemática, é cronológica, Ricardo. Você tem que provar para nós matematicamente que o teu cálculo para chegar em 587 está absolutamente certo, de acordo com o que a Bíblia diz. Só que como eu já mostrei para você no primeiro bloco, no segundo bloco e nesse terceiro bloco, se a tua conta estivesse certa para o ano de 587, a Bíblia vai estar errada. Porque ela fala que são 70 anos. 70 anos de desolação. Chame do que você quiser. Se você quiser servidão, não faz a menor diferença do que eles estavam fazendo lá em Jerusalém. Ou melhor, em Babilônia. A questão é data. Vou desenhar para você entender. Eles passaram 70 anos em Babilônia, certo? Depois que eles passaram 70 anos, Jeová traz eles de volta para Jerusalém. E a história mostra, inclusive a publicação dos evangélicos ensina, que de fato eles chegam em 537, como eu mostrei várias informações aqui para você. Agora, Ricardo, você tem que nos provar que tudo isso aqui está errado e que você está certo. Inclusive que a Bíblia está errada, que Deus mentiu. Tá querendo aplicar os 70 anos para a Babilônia. Meu Deus do céu.
As traduções que você mostrou estão traduzidas de forma errada. Muito errada, porque a profecia não é para a Babilônia, é para Jerusalém. Você acha que Jeová ia deixar Jerusalém? O Jeová faz uma profecia contra Jerusalém, enaltecendo Babilônia para que ela imperasse durante 70 anos? Entende, Ricardo, que existe um abismo de diferença entre o que você afirma e o que a Bíblia mostra de forma simples? E é interessante, olha. Deixa eu citar aqui um historiador, Flávio Josefo. Flávio Josefo, como você sabe, é um historiador. Nas suas escritas, ele falou sobre essa questão de 70 anos. Ele falou uma vez em relação aos 50 anos. Uma vez. Mas, na sua afirmação, ele citou 5 vezes os 70 anos e ele afirma que foi de destruição. Aí nós vamos pegar essa contagem aí, ó. Nós temos dois pontos de partida. 70 anos dos judeus presos em Babilônia, 537, o tempo em que eles saem de Babilônia e chegam em Jerusalém. Gente, é simples demais. Por mais que o Ricardo queira enfeitar, ir para um lado e para o outro, ele ainda não fez a matemática que vai refutar qualquer argumento que ele tentar. Bota aí nesse quadro aí, o Ricardo, faz essa conta, que eu te implorei, na verdade. 537, o ano em que os judeus saem de Babilônia, com os 70 anos que eles ficaram lá em Babilônia. De férias. Vamos eliminar essa restrição aqui, esse detalhe. A questão é matemática. 537 mais 70 anos, aonde é que dá 587 aí, nessa tua matemática? É isso que nós queremos ver aqui para você chegar na data. Não adianta enfeitar aqui e ficar enchendo linguiça de informações que as pessoas não vão nem entender a princípio. Então, vai na jugular do argumento. Prove para nós que de 537 mais 70 anos dá 587. Encerro aqui o meu argumento. Eita. Vamos lá, no seu tempo, Ricardo Berra, fica à vontade. Vamos lá, vamos começar as correções, Adriano. Você citou aí essa obra de referência da Assembleia de Deus, né, essa de seminário aí. Eu não sei se você leu direito, lá está escrito assim, ó, Nabucodonosor, no seu primeiro ano, ele investiu contra Jerusalém. Essa é a primeira deportação, é aquela que o Atafona falou. Só que aí está falando 606, né? Ela é 605. Então, deixa eu te falar, o Ronaldo falou assim, Adriano, no debate, o seu arcanjo Miguel não é o arcanjo Miguel Adventista, porque o arcanjo Miguel Adventista é a terceira pessoa da Trindade. O 606 que você citou aí não é o 607 da Torre de Vigia. Esse aí é o primeiro ano de Nabucodonosor. Aquele mesmo que o Atafona falou que ele achava que era 607. Inclusive, ele concordou que a destruição de Jerusalém era em 587. Eu duvido você ter coragem de compartilhar essa informação aí lá no grupo do WhatsApp. Eu vou te mostrar isso, tá? Se você puder compartilhar com a gente essa última aí depois você faz isso para mim. Agora, coloca a tela aí, por favor, Ronaldo. Fazendo essa correção, a gente vai aqui para o Flávio Josefo. Então, vamos lá, né? Você citou Flávio Josefo. Olha só que interessante. A Sentinela, 1º de outubro de 2011, ela falou que os historiadores clássicos, entre eles Josefo, apresentam dados conflitantes, né, para o período de Babilônia. É interessante que Josefo está entre eles aqui, ó. O Josefo deu 43 anos para Nabucodonosor. Faz as contas aí, Adriano, você é bom de matemática? 43 mais 18, mais 40, mais 9 meses, mais 17. Quanto que dá isso? 118 anos e 9 meses. Agora coloque isso aí na sua conta, começando o primeiro ano aqui de Nabucodonosor, lá em 625, como é que vocês fazem, né? E conta aí 118 anos para frente para você ver se dá 70 anos. Faz a conta aí para você ver. Então, o José não serve, porque ele também é totalmente contraditório. Você realmente falou, eu também coloquei aqui as referências, eu já sabia disso. Ó. Tem as 7 referências de onde José falou sobre os 70 anos. Você só não falou que na última citação de José, que é contra Peão, livro 1, capítulo 21, ele diz o seguinte, estas declarações, ele estava citando Beroso, que falava exatamente aquilo que eu estou falando. Essa declaração tanto é correta como está em harmonia com os nossos livros, isto é, as Escrituras Sagradas,
pois estes está registrado que Nabucodonosor, no 18º ano de seu reinado, devastou o nosso templo, que por 50 anos este deixou de existir. E no segundo ano de Ciro, as fundações foram lançadas. E, por fim, que no segundo ano do reinado de Dario foi terminado. Tem umas contradições aqui. Ele fala do segundo ano de Ciro como se fosse o segundo ano de Dario. Mas você está vendo? O José falou 5 vezes da desolação de 70 anos, ele falou como escravidão, ele falou como desolação, ele estava meio perdido. E na última vez ele concordou que o templo ficou destruído por 50 anos. Então, o que adianta o José aí na sua argumentação? Até porque você falou que os historiadores não servem, né? Não adianta para nada. Mas olha só, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu te perguntei o seguinte. Tem muita informação aqui. Eu te perguntei, as testemunhas de Jeová têm certeza quanto à data 537? Você me falou que sim, né? Só que a resposta é não. Aqui eu coloquei a data 537 novamente. E olha só, segundo o Rússio, olha só, vou te ensinar uma coisa agora, Adriano. O Rússio, ele falava que o retorno dos judeus era 536 a.C. E segundo o Rússio, esse era o primeiro ano de Ciro. E sabe quem que o Rússio estava citando ao falar isso? Cláudio Ptolomeu, que a Sentinela disse que é um historiador clássico que não tem valor. Aí depois o Rússio descobriu que o Ptolomeu, na verdade, ele não só apontava para 538 como sendo a data, né, do seu primeiro ano, e eles acreditavam que o retorno aconteceu no primeiro ano, porque lá em Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz que no primeiro ano de Ciro ele emitiu o decreto de retorno dos judeus para Jerusalém, e aí não fala do segundo ano, 537 é o segundo ano. Então o Rússio ele entendia que 536 era o primeiro ano de Ciro. E no primeiro ano, os judeus retornaram, que ele acreditava que era 536. Só que aí um associado íntimo de Rússio, ele indicou para ele, o nome dele é Paul S. Johnson, isso foi em 1914 já, indicou para ele que a data correta era 538. O Paul Johnson falou, olha, eu consultei uma dúzia de enciclopédias e todas, exceto 3, apresentam 538. Então, para Rússio, não era que ele não aceitou, tanto o Rússio como o Rutherford, o sucessor, ele não aceitou esse argumento, e ele continuou. Daí chegou lá no ano 1954, sabe o que eles fizeram? Eles mudaram o primeiro ano de Ciro para 538, e aí eles fizeram um novo esquema, que eu vou explicar ele na sequência. E nesse ano também eles abandonaram aquela ideia do ano zero, né, que eles achavam que tinha ano zero entre antes de Cristo e depois de Cristo. Por isso, o Rússio, ele calculando o ano da destruição de Jerusalém a partir de 536 para trás, ele chegava em 606, não era 607. Então, o esquema do Rússio não era o mesmo esquema de vocês. Eu preciso mais um pouquinho de tempo aí, Ronaldo. Olha só, seguindo aqui, ó, a publicação de 81, ela fala o seguinte, ó, ela fala, se o decreto de Ciro foi emitido mais para o fim do seu primeiro ano de reinado, os judeus podiam ter estado facilmente de volta na sua pátria por volta do 7º mês, conforme diz Esdras 6:1. Se o decreto foi emitido mais para o fim do seu primeiro ano. Não é certeza, é se e estaria. Aqui, novamente, eles falando sobre o primeiro ano de Ciro, talvez, se for assim, se. Então, note que o esquema não dá certo, olha só. No entanto, se o governo de Dario sobre Babilônia for encarado como um vice-rei, de modo que seu reino era concomitante com o de Ciro, o costume babilônico terá colocado o primeiro ano do reinado de Ciro como transcorrendo de Nisan, de 538 a 537. Então, é se, Adriano, não é certeza. A última discussão que a Sentinela fez sobre isso em 2011, ela falou assim, ó, assim, no outono de 537, os judeus já tinham voltado a Jerusalém para restaurar a adoração. Como muitos historiadores, inclusive a Bíblia de Jerusalém, que eu estou com ela aqui, eles aceitam aquilo que Rússio falava. E os judeus retornaram, pode tirar, Ronaldo, retornaram no primeiro ano de Ciro, então eles colocam o retorno dos judeus em 538. Essa Bíblia de Jerusalém faz isso, e eu poderia te dar uma série de referências, só que eu não vou fazer isso agora, porque evidentemente a gente não tem tempo, mas eu quero fazer um gráfico aqui para a gente entender isso. A partir do seguinte pressuposto. Segundo o Rússio, o início de Jerusalém foi destruído não foi 607, foi 606. Ou seja, a partir do ponto de partida errado, ok? E isso levava a 1914. Que estranho, mas se partir de 607 ou de 606 chega a 1914, é porque ele cometeu um erro. Ele não sabia que tinha ano zero aqui, ó.
certo? Daí, em 1904, isso foi trazido à atenção do Russo, mas ele insistiu, ele teimou, falou, não, bora, vamos seguir. Aí, em 1944, o que eles fizeram? Eles eliminaram o ano zero. Aí, qual que era a consequência normal disso? Veja bem, se tirar o ano zero daqui, o ano 1 cai para cá, o 2 cai para cá, e assim por diante. Tá muito ruim, tá muito ruim. O 2 cai para cá, o 3 para cá, e assim por diante. O 1914 cai para cá, não. 1914 cai para cá, e aqui aonde está 1914 cai em 1915. Se é bom de matemática, então faz essa conta aí, Adriano. 606, se eliminar o ano zero, você chega a 1915. Ah, mas não está certo. Aí o que a gente faz? A gente fala que se ele emitiu o seu decreto mais para o fim do seu primeiro ano, e fala que o 606 é o 607. Que bonitinho esse esquema, né? Então, Adriano, o seu esquema não é o esquema de Russo, tá certo? O esquema de Russo é a partir de 606. E para chegar em 606, é a partir de 536, tá certo? E assim ele chegava em 1914, a partir de 606. Então, se fosse para ser coerente, como o Russo aceitava o primeiro ano de Ciro como o ano do retorno, você teria que cair então para 500, para 608 e não 607, né? Só que aí você fala que foi mais para o fim do primeiro ano e resolve tudo, e faz essa bagunça toda e chega em 1914 curado. Entendeu? Então, não dá para engolir um esquema desse. O ponto de partida foi colapsado. O ponto de partida de Russo não é o seu ponto de partida. Assim como o Miguel Adventista não é o seu Miguel, o 606 de Russo não é o seu 607. Amém. Agora vamos para as considerações finais. Ronaldo Lima, confirma para mim, é o Ricardo, né, que inicia as considerações finais? Isso. Ricardo, você tem 4 minutos e 18 segundos. Maravilha, maravilha. Então, como nós vimos, pessoal, o Adriano ele não admite, né, aquilo que a Bíblia diz lá em Jeremias 25:11, de que o período de servidão, de que o período de 70 anos representa um período de servidão, de domínio de Babilônia, não só sobre os judeus, mas também como contra todas as nações ao redor. Incluía Moabe, Amon, Tiro, Egito, como nós vimos também lá no esquema da própria publicação da Torre de Vigia, que é o livro Profecia de Isaías, uma luz para toda a humanidade. Esse período de 70 anos, ele representa o período do maior domínio de Babilônia sobre as nações, e lá, inclusive, diz que cada nação começou a servir Babilônia em um tempo diferente. Então, eu provei, no meu primeiro argumento, o meu primeiro objetivo era esse, era provar que, segundo a Bíblia, segundo a profecia original, Jeremias 25:12, o fim dos 70 anos não era no retorno dos judeus, que o Adriano diz que é 537, ele usa aí algumas obras de referência, tem outras que falam 538, por isso que eu disse para vocês, porque a Bíblia não fala essa data. A Bíblia só fala que o decreto foi emitido no primeiro ano de Ciro, tá certo? Então, eles pegam essa data que eles não têm certeza, né? Você não tem certeza a respeito de 537, porque a Bíblia diz que se o decreto de Ciro foi emitido mais para o fim, se ele foi emitido então mais para o começo, acabou a conversa, né? Então, esse ponto de partida de vocês está errado. Segundo a Bíblia, o fim dos 70 anos é a punição do rei de Babilônia. Provei a minha segunda pergunta, o Adriano disse que respondeu, mas não respondeu, né? Nem citou o texto que eu pedi, que foi Jeremias capítulo 27, de 1 a 8, ali falava que era para eles continuar servindo. Eu entreguei essas nações nas mãos do rei de Babilônia. Foi o próprio Jeová que disse, né? Ele falou, continuar servindo, porque se não servir, versículo 8, virá sobre vocês a fome, a peste e a espada. Então, a fome, a peste e a espada, ela só viria se eles não servissem. Se eles não servissem. Vai ter que pesquisar mesmo, né, Adriano? Porque agora o negócio ficou feio, né? Então, segundo a Bíblia, eles nem precisariam ter Jerusalém destruída, era só continuar servindo, como a Bíblia diz, né? Continuar servindo ao rei de Babilônia. Apareceu aquele falso profeta, falou, olha, daqui a 2 anos acaba a servidão. Parece, né? Esse esquema aqui, em 1914, acaba os tempos dos gentios, né? Aqui também é uma marcação de data, assim como foi lá aquele falso profeta Ananias.
E, por fim, no meu terceiro argumento e final, eu provei que a Torre de Vigia não tem certeza quanto à data da destruição, quanto à data do retorno dos judeus. O Rússio falava que era 536, e 536 era o primeiro ano de Ciro. Depois ele ignorou, né, aquilo que foi falado para ele, que o primeiro ano de Ciro não era 536, era 538, e ele não aceitou, porque isso ia estragar o esquema de 1914, né? E daí ele continuou com seu esquema, e lá em 1944 eles tiraram um ano zero aqui, em vez de caminhar um ano para frente aqui, chegar em 1915, o que eles fizeram? Mudaram o ponto de partida. É interessante que a Primeira Guerra Mundial continua em 1914, né? Mas a destruição de Jerusalém não continuou em 606, eles tiveram que fazer uma manobra. Então, note que o que dá a direção não é a Bíblia, não é o cálculo, é a data 1914. Se amanhã ou depois eu descobrir que o primeiro ano de Ciro foi 520, aí eles caminham mais alguns anos para trás, lá na data da destruição de Jerusalém, e está tudo certo, né? Então, o ponto de partida de vocês, Adriano, ele está errado. Você está fazendo um raciocínio circular. Você não tem certeza quanto a 537, a própria publicação de vocês disse, né? Porque há uma controvérsia sobre isso, a própria Bíblia não fala dessa data, ela só fala do decreto no primeiro ano de Ciro. Então você pega um argumento que você não comprova, que é o retorno dos judeus para 537, calcula o 607, eu não estou vendo o tempo, hein? Calcula o 607 de forma enganosa, como nós vimos, né? E daí você segue para 1914 como se tudo fosse bonitinho, né? Como se isso tivesse sido exatamente aquilo que o Rússio ele calculou, né? Mas nós vimos que ele mudou. Vocês mudaram toda a estrutura do início, então isso não pode estar certo. Amém. Liga o seu microfone, Adriano, e vamos lá. Resta 3 minutos para você fazer as suas considerações finais. Então, nós vimos aí o Ricardo falando, mas ele não provou que é 587. O Ricardo veio aqui para o grupo para se aparecer, para o grupo não, para o vídeo, né, para o debate, para se aparecer e tentar refutar o Testemunho de Jeová. Quebrar esse argumento dele aí sobre Russell já é simples. Testemunho de Jeová não segue Russell, elas seguem a Bíblia. O Russell falou muita coisa lá atrás que hoje Testemunho de Jeová não acredita, porque Testemunho de Jeová não é seguidor de homem como vocês. Vocês aqui repetem as mesmas ladainhas dos originadores lá da igreja de vocês. Testemunho de Jeová não é assim. Muita coisa que Testemunho de Jeová sabe hoje, Ricardo, não é o que Russell sabia. Então, a Testemunho de Jeová não é uma religião estagnada no conhecimento como a sua, que você supõe, o Russell falou isso, então é verdade em 2021. Não é bem assim. E ainda que fosse, você estaria errado, porque no ano de 1844, preste atenção, Ricardo, o escritor britânico E.B. Elliot, ele fez exatamente o cálculo que o Russell fez. Aí você fala assim, mas ele usou 606. Então, pega essa. Como não existe o ano zero, então se tem que acrescentar um ou no começo do cálculo, ou no começo do cálculo, ou no final do cálculo. Isso é uma regra básica. Por quê? Por causa do calendário gregoriano, querido. Isso é ridículo, esse argumento. É 606. Meu filho, é uma regra de cálculo. Quando você vai estudar profecias bíblicas, isso é extremamente importante saber. Para se colocar dentro do calendário gregoriano, é necessário ou acrescentar um no começo, na primeira data, ou na data final. Se nós fizermos o cálculo aqui de 607 com os 2.520 anos, nós vamos chegar em 1913, aplicando a regra 1914. E, novamente, você falou ali, falou acolá, foi para ali, foi para acolá, mas nós não vimos. Você correu como um menino com medo de apanhar da mãe, quando eu te perguntei, Ricardo, prova para nós matematicamente que os 70 anos, seja lá do que você queira que seja, está levando para 587. E nem eu, nem a Sandra, nem o Ronaldo, nem o Elton, nem você, nem a galera do chat viu você fazendo essa conta. Correu, eu fiz essa pergunta durante os 3 blocos porque você não respondeu. Além de tentar provar que Testemunho de Jeová está errado, você criticou todas as religiões da galera aqui. Porque se 537 não é o ano em que os judeus voltaram, então está todo mundo errado e só o Ricardo está certo.
Ricardo, infelizmente você não provou nada do que você disse, teorizou, e mais uma vez a Bíblia está provando que contra a história bíblica não existe historiador que se sustente. Você é só mais um tentando defender mentiras. Poxa, gente, acabou. Foi muito bom estar com cada um de vocês aí. Atrasou um pouco, mas foi muito bom. Nós aproveitamos a cada segundo e acredito que vocês que ficaram aí até agora também deu para aprender muito, tirar dúvida e ver um debate, ó, abençoado. Gente, muito obrigado, pessoal do chat. Forte abraço para quem não falei o nome. Poxa, olha aí, ó. Forte abraço, Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma boa noite. Quero agradecer aos meus 2 amigos debatedores aí, irmão Ricardo Guerra, Adriano Cruz. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, a sua família, e seja só bênçãos do céu. Ronaldo Lima e também Elton Maia, meus amigos. Deus abençoe.